Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é o professor Rodoan, de Língua Portuguesa, História e Geografia. Eu estou aqui na sala do quinto ano para gravar esse vídeo para vocês, para tentar explicar um pouco sobre como nós vamos trabalhar agora, né? Enfim, eu tentei gravar vídeos nas aulas anteriores, mas atendendo a pedidos, né? Eu estou aparecendo agora aqui na gravação dos vídeos para tentar explicar para vocês melhor os conteúdos, correto? Bem, pessoal, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu preciso que vocês se acomodem, eu preciso que vocês, enfim, escolham um lugar tranquilo para estudar, fechem a porta do quarto de vocês, tragam o papai, a mamãe ou algum responsável para acompanhar, correto? Porque hoje, na disciplina de língua portuguesa, nós vamos iniciar o capítulo 4. Eu estou gravando para vocês dessa forma aqui, como eu estou, porque a princípio nós vamos fazer leituras, certo? A princípio não vou escrever nada no quadro ainda, então eu não achei necessário ficar diante da lousa, do quadro branco, porque nós vamos fazer leituras, correto? Então eu preciso que vocês estejam sentados no lugar de vocês, na cadeira, enfim, onde vocês estejam, que vocês se concentrem, procurem um lugar tranquilo, porque nós vamos começar a estudar, nós vamos começar a ler, correto? Bem, pessoal, peguem o material de vocês, correto? Peguem o livro de língua portuguesa, peguem o caderno, lápis, borracha, caneta, enfim, todo o material que vocês precisam para estudar. Porque hoje, como eu disse para vocês, nós vamos iniciar o capítulo 4. Bem, pessoal, nós já encerramos o capítulo 3 e no capítulo 3, fazendo uma pequena revisão, nós trabalhamos sobre o gênero textual, o conto, correto? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que o conto é uma narrativa, ou seja, é um texto narrativo. Se ele é um texto narrativo, é um texto que é contado por alguém. Esse alguém é o narrador. Além disso, nós vimos outros elementos que fazem parte do texto narrativo, que fazem parte do conto, correto? Nós vimos que um conto precisa ter um personagem, precisa ter um narrador, precisa ter um lugar, um tempo, um espaço, correto? Tudo isso que eu citei para vocês são elementos da narrativa, são características que fazem parte do texto, correto? No capítulo 4, nós vamos conhecer o novo gênero textual. Abram o livro de vocês na página 82 e 83, vou mostrar aqui para vocês, ó. Capítulo 4, de olho na leitura. Bem, pessoal, a princípio nós vamos fazer leituras de vários textos, então eu preciso que vocês acompanhem comigo, correto? Vamos lá, olha só. Prestem atenção na imagem que nós temos na página 82. Prestem atenção. Na página 82, nós temos a capa de um livro, certo? Eu me sinto como se vocês estivessem aqui, né? Então, às vezes, pode ser que eu solte alguma pergunta assim, como se vocês estivessem aqui na sala de aula, mas é porque eu ainda não me acostumei ainda com essa realidade. Enfim, mas vamos lá. Olha só. Na página 82, nós temos a capa de um livro. O título do livro se chama Comédias para se ler na escola. Comédias para se ler na escola. E nós temos a imagem na capa do livro de um senhor de idade, né? Um velhinho, um senhor idoso, jogando um avião de papel. Coisa que já aconteceu na escola, provavelmente, né? Eu não sei com vocês. Bem, pessoal, na parte superior, vou mostrar para vocês. Na parte superior, tremeu, desculpa, eu bati aqui na mesa.
Na parte superior, pessoal, do livro, nós temos o nome do autor do texto que vai dentro do livro, do texto dos contos, né, das crônicas, perdão, que vão constar dentro desse livro, das comédias para se ler na escola, certo? E o nome desse autor é Luiz Fernando Veríssimo. Eu sugiro que vocês pesquisem depois. Ele é um autor, um escritor muito importante, né, na literatura brasileira, enfim. Mas, por que nós estamos mostrando a capa desse livro? Porque o gênero textual que nós vamos trabalhar neste capítulo é o gênero indicação literária. Guardem esse nome, indicação literária. O que é indicação literária, pessoal? É um gênero textual, ou seja, é um texto que serve para divulgar ou para recomendar a leitura de um livro, certo? Ou seja, quando você gosta muito de um livro que você já leu, ou que você gostou muito e você quer que as outras pessoas também leiam, você pode escrever um texto para tentar convencer essas pessoas a ler o livro que você está indicando, correto? Bem, olha só, é como se eu pegasse o nosso paradidático, por exemplo, De Olhos Bem Abertos. Nós lemos esse livro em sala de aula e, a princípio, nós gostamos muito, certo? Do livro. Então, digamos, por exemplo, que eu queira indicar esse livro para vocês. Então, eu posso escrever um pequeno resumo, certo, desse livro. Não exatamente um resumo, mas um texto que convença a pessoa de que esse livro é um ótimo livro, que a história do livro é uma boa história e que convença a pessoa a também ler este livro, correto? Vamos lá. Mas para conhecer melhor as características desse texto, nós vamos ler o texto que está na página 83, certo? Indicação literária, comédias para se ler na escola. Vou mostrar para vocês aqui qual é, olha só. Ó. Página 82, deixa eu focar aqui. Indicação literária. Vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a princípio não tem necessidade de eu estar no quadro branco aqui atrás, porque nós vamos apenas fazer leituras. Vocês vão fazer a leitura junto comigo, certo? Vamos lá, como se nós estivéssemos na sala de aula. Vamos lá, pessoal. Vou começar. Indicação literária. Comédias para se ler na escola. A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país, especialista em literatura para jovens. Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. O resultado pode ser conferido neste livro, uma rara e feliz combinação de talentos indispensável para a sala de aula. Dessa vez, o autor aparece sentado num banco escolar, arremessando um aviãozinho de papel. A seleção de Ana Maria Machado em Comédias para se ler na escola permite ao leitor mergulhar no universo das histórias e personagens de Veríssimo. A habilidade para os exercícios de linguagem ou de estilo pode ser conferida em crônicas como palavreado, jargão, o ator e siglas. A maestria para criar pequenas fábulas aparecem em A Novata, Hábito Nacional e Pode Acontecer. A aptidão para resgatar memórias é a marca de A Adolescência, A Bola e História Estranha. A originalidade e o humor de Veríssimo funcionam como o melhor antídoto para quem não gosta de ler. Ou melhor, para quem ainda não descobriu o prazer de ler.
não descobriu o prazer, a aventura que um livro pode proporcionar? Bem, pessoal, quero que vocês me respondam, digam a verdade. Quem é que gosta de ler, quem é que não gosta de ler? Eu sei que aqui na escola, toda semana vocês escolhem um livro na biblioteca para fazer a leitura em um resumo, certo? Então, eu acredito que a turma do 4º ano seja uma turma que gosta sim de ler, que gosta de se aventurar no mundo da leitura. Isso é muito importante para vocês, certo? Bem, pessoal, pelo que nós podemos compreender a princípio do texto, nós temos uma indicação literária, um texto, certo? Que está falando sobre um livro de uma autora que reuniu crônicas de um escritor famoso chamado Luiz Fernando Veríssimo. O nome da autora está no texto. Eu quero que vocês procurem e destaquem. O nome da autora é Ana Maria Machado. A Ana Maria Machado leu as crônicas, as histórias de Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor famoso, e reuniu em um livro, no caso esse livro que nós temos na página 82, reuniu diversas histórias escritas pelo escritor, Luiz Fernando Veríssimo. Ou seja, isso se chama, pessoal, uma coletânea, ou seja, ela reuniu várias histórias, né, vários textos do escritor Luiz Fernando Veríssimo e uniu em apenas um livro, certo? Isso se chama coletânea, é um conjunto, certo? Então, pessoal, basicamente nas próximas páginas vocês terão questões de compreensão de texto, certo? Compreensão de texto, pessoal, são exercícios cujas respostas estão no texto. Eu sempre falo isso para vocês. Exercício de compreensão de texto, a resposta está no texto, certo? Nem precisa interpretar. Compreensão de texto, resposta no texto. Ou seja, você precisa, se necessário, você precisa reler o texto, você precisa revisar o texto. Se precisar ler 2, 3 vezes, façam a leitura do texto, certo? Vamos lá. Vou iniciar com vocês para o vídeo não ficar muito longo, certo? Para o vídeo não ficar muito pesado. Vou iniciar para vocês na página 84, 85, mas vocês vão realizar as páginas 84, 85 e 86. 3 páginas na aula de hoje, certo? Muito bem. Vou iniciar com vocês, certo? Prestem atenção na página 84, olha só. Entendendo o texto. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Olha só, entendendo o texto. Primeira questão, acompanhem aí. Segundo o texto, ou seja, a resposta está no texto. Quem é o senhor que aparece na capa do livro jogando um aviãozinho? Copie o trecho do texto em que essa informação é dada. O que eu vou fazer? Vou voltar no texto, certo? No texto, indicação literária. E vou ler novamente para descobrir quem é esse senhorzinho aqui que está na capa do livro jogando o aviãozinho, certo? Vamos lá. Olha só. Já encontrei aqui para vocês. Vamos lá, olha só. Vamos procurar, vamos refazer a leitura. Vamos lá. A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país. Especialista em literatura para jovens. Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. O resultado pode ser conferido nesse livro, uma rara e feliz combinação de talentos indispensável para a sala de aula. Dessa vez, prestem atenção, dessa vez o autor aparece sentado num banco escolar, arremessando um aviãozinho de papel, ou seja,
O senhorzinho que está jogando o avião de papel na capa do livro é nada mais, nada menos do que o autor, ou seja, o Luiz Fernando Veríssimo, certo? E aonde que eu encontro essa informação, pessoal? Nós acabamos de ler, eu vou destacar, olha só. Dessa vez, o autor aparece sentado num banco escolar, arremessando um aviãozinho de papel. Ou seja, esse é o trecho que indica que o senhor que está arremessando o avião de papel na capa do livro é o autor do livro. Ou seja, vocês vão pegar esse trecho do texto e vão colocar na resposta de vocês. Como nós estamos retirando uma parte do texto, olha aí, ó. Ainda está tocando o sinal ainda, normalmente. Enfim, vamos lá. Então, como nós estamos retirando uma parte do texto, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar as aspas, certo? Toda vez que nós retiramos um trecho de algum texto, de algum autor, nós precisamos usar as aspas, certo? Então, quem é o autor que está jogando o aviãozinho? Quem é a pessoa que está jogando o aviãozinho? É o autor do livro, ou seja, o Luiz Fernando Veríssimo. E qual é o trecho? Vou procurar lá no texto. Dessa vez, o autor aparece sentado num banco escolar, arremessando um aviãozinho de papel, certo? Ou seja, pessoal, como eu falei para vocês, questão de compreensão de texto, resposta está no texto, certo? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu espero que não fique muito longo o vídeo. Vamos lá. Já tá, né? 17 minutos. Vou tentar fazer só essa página com vocês. Questão 2, vamos lá, rapidinho. Releia o início do texto para responder as questões. Releia, vamos reler o trecho que está aí embaixo. A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país, especialista em literatura para jovens. Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. Bem, pessoal, olha só. Tem uma parte aqui que diz assim: a dobradinha citada no início será esclarecida. A dobradinha que fala aí no início do texto nada mais é, pessoal, do que o trabalho em conjunto de Luiz Fernando Veríssimo e Ana Maria Machado. Como eu expliquei para vocês, no início desse trecho nós temos escrito assim: a dobradinha não podia ser melhor. O que é a dobradinha? A dobradinha é o trabalho conjunto entre os autores Ana Maria Machado e Luiz Fernando Veríssimo. A Ana Maria Machado é uma autora de livros para jovens e o Luiz Fernando Veríssimo é um escritor famoso na literatura brasileira, certo? O que a Ana Maria Machado fez? Ela leu, como eu expliquei para vocês antes, ela leu vários textos de Luiz Fernando Veríssimo e selecionou alguns deles e fez uma coletânea, ou seja, ela selecionou e juntou em um livro, que é esse que nós vimos na página anterior, as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, certo? Esse trabalho conjunto entre os dois, esse trabalho conjunto é que ele chama aqui de dobradinha, certo? Vamos para a letra A. Segundo o trecho, quais pessoas participaram da criação do livro? Acabamos de falar. Quem participou? Luiz Fernando Veríssimo e Ana Maria Machado, os dois autores, certo? Entre as pessoas que participaram da criação do livro, quem é o mestre do humor? E quem é a especialista em literatura para jovens? Para descobrir, vamos voltar no texto. Vamos lá. Olha só. A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país, especialista em literatura para jovens.
Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas. Então, pessoal, através da leitura, nós podemos compreender que o autor das crônicas, quem escreveu as crônicas, foi Luiz Fernando Veríssimo, os textos, certo? O que a Ana Maria Machado fez? Ela foi a pessoa que selecionou os textos, ou seja, ela leu, como diz lá no texto, durante meses. Ela leu os textos e selecionou alguns, ou seja, quem é o mestre do humor? O mestre do humor é o autor, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, certo? E a especialista em literatura para jovens, que está escrito lá, olha só. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país, especialista em literatura para jovens, Ana Maria Machado. Percebam que aí nós temos apenas duas pessoas, Ana Maria Machado, uma mulher, e Luiz Fernando Veríssimo, um homem. Reparem só no texto. Se no texto diz assim: do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras. Se é uma escritora, a palavra escritora está se referindo a uma mulher, está no gênero feminino, e eu sei que tem apenas duas pessoas nesse texto, Ana Maria Machado, uma mulher, e Luiz Fernando Veríssimo, um homem, então entende-se que esse trecho, esse pedaço do texto está se referindo a Ana Maria Machado, certo? É uma dica aí para vocês tentarem identificar de quem nós estamos falando, certo? É olhar no texto, pessoal. Olhem para o texto, certo? Leiam quantas vezes for necessário. Letra C. Ainda na letra C nós temos que relacionar, certo? Diz assim: como foi o trabalho de cada uma dessas pessoas para fazer esse livro? Relacione as colunas a seguir. Ou seja, o que o Luiz Fernando Veríssimo fez? O que a Ana Maria Machado fez? A Ana Maria Machado, ela escreveu os textos que estão no livro. O Luiz Fernando Veríssimo leu muitos textos e escolheu as partes que iam constar no livro. Acabamos de falar. Quem é que escreveu os textos? Quem é que selecionou os textos? Façam a relação aí, certo? Letra D. Explique o significado da expressão leitora de carteirinha. O que significa leitora de carteirinha? Por exemplo, eu gosto muito da autora Thelma Guimarães, ou seja, eu sou um leitor de carteirinha dela. Eu leio todos os textos dela, eu gosto muito das histórias dela, gosto muito desse livro. Eu sou um leitor de carteirinha da autora Thelma Guimarães. Deu para entender? Então coloquem aí o que significa essa expressão, leitor de carteirinha. E na letra D, nós temos uma pergunta pessoal. Você é leitor de carteirinha de algum autor? Qual? Por quê? Então vocês vão colocar aí um autor que vocês gostem, que vocês conheçam. Por exemplo, eu gosto muito, particularmente na minha época de infância, gosto muito do autor Domingos Pellegrini. Ele escreveu aquele livro chamado A Árvore que Dava Dinheiro, né? Então é um livro assim que na minha memória da minha infância, um dos livros que eu mais gostei, né? Na verdade foi o livro que eu mais gostei. Inclusive eu recomendo a leitura, né? Ele é um autor de livros também infantis, infanto-juvenil, né? Não é exatamente infantil, é para jovens. Mas eu gostei muito desse livro. Eu li, eu acho que eu estava no 8º ano na época, e para mim foi marcante, assim, eu gostei muito, e a partir daí eu passei a gostar de literatura infanto-juvenil também, porque antes eu não gostava muito, achava que era uma coisa boba, né? Mas na verdade a literatura infanto-juvenil tem muito para passar, inclusive para os adultos.
não só para as crianças, tá bom? Bem, pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa primeira aula, certo? Vou dizer para vocês que vocês vão realizar as atividades da página 85 e 86, certo? Continue a compreensão do texto. Amanhã nós vamos conhecer um novo gênero chamado o gênero crônica, certo? Com a leitura do texto da espada na página 87. E também nós vamos realizar algumas atividades de ortografia, que é importante para vocês também, sobre os sinais de pontuação, certo? Bom, pessoal, o vídeo já está muito longo, eu espero que não tenha sido cansativo para vocês. Queria dizer que eu não sou um youtuber, né? Mas nós estamos tentando aí fazer da melhor forma possível para que fique bom para vocês e vocês consigam aproveitar ao máximo os estudos de vocês, certo? Um grande abraço para vocês, tchau!